caros internautas, estamos aqui para mais uma discussão. O tema de hoje que será discutido é planeando o fim da ditadura, tal como mencionamos nas redes sociais. A importância ou a opção pelo tema tem a ver com a sequência dos debates que vamos levando a cabo. Até aqui fizemos uma breve introdução sobre o plano estratégico na sessão antepassada. Na sessão passada, com um programa especial, falamos da atividade do dia 31 de março, uma atividade muito ligada às nossas discussões aqui, aos temas que vamos abordando. Hoje vamos dar continuidade à questão do planeamento estratégico. O planeamento estratégico, que é um documento, não é, onde poderá estar descrito todos os mecanismos de luta, onde o documento que também prevê praticamente os recursos mobilizados, os recursos financeiros e também humanos, estabelece o timing de cada etapa de luta. Documento este que é de extrema importância. Dizer que desde que começaram as manifestações cívicas em Angola em 2011, grupos de ativistas que foram praticamente às ruas nesses primeiros anos de manifestações, até aqui nunca tiveram um plano estratégico escrito para então dirigirem as suas campanhas de revolta. Talvez pensamos nós que seja esse um dos motivos que então tem dificultado o colapso da própria ditadura, não é? Quando se parte para uma ação sem saber o resultado da ação, sem prever o resultado da ação, mesmo até que o resultado for positivo no caso, mas os próximos passos depois do resultado, quando não se tem conhecimento, dificilmente então a resistência continua com os seus objetivos. Vamos, como é de hábito, dar as notas de boas-vindas aos nossos participantes, aos componentes de mesa, começando pelo Jaime MC. Jaime MC. Ok, muito obrigado, Mano Angola. Obrigado a todos que estão nos acompanhar. Estamos no ar para mais um debate, para mais uma conversa ao torno daquilo que são as ferramentas e técnicas para derrubar uma ditadura e evitar novas ditaduras. No entanto, os que estão nos acompanhar, companheiros de costume, ajudem-nos a partilhar o máximo para ver se conseguimos chegar a mais ouvidos, a mais ouvintes, para juntos estarmos coesos e também esperamos os vossos comentários naquilo que podemos melhorar e juntos desenhamos aquilo que é os preceitos de um plano estratégico de ação para derrubar uma ditadura. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Jaime MC. Agora vou passar para o Kim. Boas-vindas. Obrigado, Mano Angola. Boa tarde, Angola. E saudações extensivas ao resto do mundo, não é? Tal como o Jaime já avançou, estamos aqui mais uma vez cumprindo esse exercício intelectual e, de certa forma, cívico, não é? Que visa promover, digamos, a consciência coletiva, o espírito de lutar, não é? Em prol de um Estado verdadeiramente democrático, ou seja, em prol da institucionalização de uma verdadeira democracia em Angola, não é? No entanto, estamos aqui mais uma vez apresentando como tema em discussão ou em conversa planeamento, não é, para o fim da ditadura. Este planeamento visa meramente oferecer, não é, a força democrática, oferecer aos resistentes técnicas de ação para que, digamos, a ditadura não venha simplesmente
ou seja, a luta contra a ditadura não se resuma simplesmente no derrube dela, mas efetivamente na possibilidade de se evitar com que uma próxima ditadura se venha a erguer posteriormente, não é? No entanto, estamos aqui abertos para esta conversa e também reitero aos demais que nos acompanhem para que partilhem o máximo possível, porque a revolução é nome de esforço. Kim, muito obrigado pela apresentação. Eu vou começar por fazer uma questão ao Jaime MC que tem a ver justamente com o tema em discussão. A questão tem que ver com o conceito deste documento. Qual é o conceito? O que é realmente, o que é afinal um plano estratégico? O que é um plano estratégico? Penso que já falamos desta questão no programa antepassado, mas nada mal fazermos realce, não é, a este conceito de plano estratégico. O que é o plano estratégico? Pronto, obrigado, Monangola. O plano estratégico é um documento lavrado pelos ideólogos democratas, onde prevê métodos e técnicas a serem despoletados para a concretização do bem coletivo que todo o pessoal almeja. Aqui estou a tentar dizer, o termo plano nos remete a um projeto, nos remete a um conjunto de ideias prescritos, onde poderemos englobar, se está correto, ações de médio, longo, curto prazo. E também as receitas financeiras ou materiais a serem despoletados para a concretização do dito. Então, a ideia é, quando estamos falando de plano estratégico, é igual falarmos de campanha, né? A campanha que engloba também um conjunto de cronogramas, de ações cívicas, democráticas a serem despoletadas para alcançar. Mas atenção que cada momento, por mais que se desenhe um plano estratégico, a realidade concreta pode definir a alteração, a modificação e incluir elementos novos que não foram previstos no momento da feitura. Dali que, para se ter um plano estratégico, é preciso os ideólogos olharem para a realidade com realismo político e terem atenção aos fenômenos históricos, políticos, sociais, culturais, militares do país para conseguirem fazer o jogo de cintura e materializar. Então, para concluir, plano estratégico é um documento subjetivo, assim, não concreto, ao passo que a sua materialização é que será resultado daquilo que foi planeado. Mas só teremos êxitos esperado se o plano estratégico for realista. Um plano estratégico mal desenhado não se pode esperar resultados bons ou bons resultados. Então, onde tem que se ter muita atenção é na feitura do plano estratégico. Dali que se leva e dá-se abertura à luta ideológica. É aqui onde os ideólogos, os filósofos, os cientistas precisam discutir e fazer aquilo que chamam de lutas ou revoluções comparadas, como é que as outras realidades venceram e como é que a gente deve incluir isso na nossa realidade. Então, em suma, é isso, sem esticar muito. Ok, Kim, eu vou fazer duas perguntas numa só. Qual é a importância de um plano estratégico, no caso, para lutar contra a ditadura em Angola? Qual é a importância deste plano estratégico? E a outra, será que a falta desse plano estratégico, ou seja, a frustração nos resultados até agora obtidos, não é, nas lutas que foram se desenvolvendo desde 2011, a falta de resultados positivos tem muito a ver também com a falta desse plano estratégico? Quanto à última questão, na verdade não deixa de fazer sentido, não é? Porque, quando já se trata sobre a elaboração de um plano, certamente está-se a descartar a possibilidade de se levar a cabo uma luta de forma aleatória, não é?
Então, se eventualmente a luta que a gente vem levando a cabo desde os primórdios de 2011 até a data atual, se eventualmente ainda não conseguimos atingir grandes, se não conseguimos atingir um nível aceitável, não é, de conquista, certamente que tem alguma coisa a ver com a falta do plano, não é, estratégico. E por quê? Porque, conforme disse o Jaime, não é, o plano estratégico visa a prioristicamente elencar as grandes estratégias e as estratégias específicas de campanhas, não é? No entanto, a grande estratégia tem a ver com o que é que se quer, por exemplo, não é? O que é que se quer, como, por que é que se quer lutar, como lutar, não é? E por outra, quais são os parceiros, os aliados possíveis com os quais nós podemos contar para podermos levar a cabo esta mesma luta, não é? Tudo isto deve estar inserido num plano estratégico. No entanto, o plano estratégico é necessário porque ajuda os democratas, ajuda a força resistente, não é, a caminhar de uma forma cautelosa, não é? Não a caminhar de forma aleatória e quiçá ingênua e posteriormente depois acabar ela própria num labirinto, não é? No entanto, o plano estratégico visa fundamentalmente isso. E posteriormente nós depois vamos abordar de forma pormenorizada o que é as grandes estratégias, o que são as estratégias específicas de campanha. Mas essa questão eu queria mesmo que o Jaime nos ajudasse a responder. Jaime, há aqui dois tipos de planos ou um plano único e que dentro do qual nós vamos encontrar, ou seja, esse plano, dentro desse plano único estará dividido entre aquilo que se pode chamar de grande estratégia, não é? Ou plano amplo, o plano abrangente e as estratégias específicas. Há dois planos ou um plano e dentro desse plano está repartido praticamente com estes dois elementos? Não, para mim e para o material que seguimos, se assim posso dizer, há um único plano. Este único plano, e o termo plano, atenção, é onde vamos incluir diversas atividades para a realização deste plano. E, para reforçar aquilo que quem estava a dizer, eu vou dizer mais uma vez que o plano estratégico economiza esforços sobre desgaste físico e psíquico e dá abertura a uma luta coordenada. Portanto, o que nós vimos de um tempo a essa parte é que se o indivíduo foi para uma manifestação hoje, uma atividade, sobre falta de água e luz nas comunidades, antes de regressar para casa já uma outra publicidade, já outra manifestação convocada sobre, o desemprego. No dia seguinte há uma outra, quer dizer, não há um plano estratégico. E nós desgastamos esforço, nos desgastamos psicologicamente. No entanto, isto tudo significa ações descoordenadas. Então, no plano estratégico conjunto, vai se determinar tipos de ações para cada contexto. Nós, o que é que pretendemos, por exemplo, para materializarmos a questão da mobilização? É já manifestações ou, por exemplo, palestras, debates, workshops, produção de flyers. Tudo isso que nós tivemos a fazer, a materializar, tem que estar dentro do plano estratégico. E esse plano estratégico, teremos ações de médio, curto e longo prazo a serem realizadas, porque tudo será consequência do resultado final. Porque nós hoje, se desenharmos um plano, queremos derrubar a ditadura, está claro. Isso está claro, queremos derrubar a ditadura. Agora, quais são os passos a seguir? Esses passos a seguir têm que estar dentro do plano estratégico. Não é um outro plano, é o mesmo plano. Exato. Que contém cada atividade, o cronograma de cada atividade mensal,
trimestral ou ainda semestral. Então, só existe um plano e dentro desse plano contém várias atividades a serem despoletadas. Só uma deixa, né? Ou para acrescentar algo. Exato. Não é? Pode. Quando estamos a nos referir sobre a grande estratégia, não é? Estamos a falar quanto, digamos, a orientação do manual, estamos a nos referir sobre, vá lá, a possibilidade de a gente derrubar a ditadura, mas tendo em consciência de que esta não é, ou este não é o fim último da nossa luta. Este não é o fim último do nosso plano, não é, do nosso planeamento estratégico. O fim último do nosso planeamento estratégico após o derrubo da ditadura, não é, a gente impossibilitar o surgimento de nova ditadura. Este é o fim, esse é o objetivo. Este É o objetivo da grande estratégia, não é? Ou seja, é o objetivo do planeamento de estratégia, não é? O planeamento estratégico, não é? No entanto, nós vamos certamente derrubar a ditadura, mas em contrapartida nós temos de ter a certeza de que vamos criar condições econômicas, políticas, filosóficas, culturais, psicológicas, sociais e não só de, em primeiro lugar, amadurecer a sociedade civil, não é? Restituir o poder popular à sociedade civil e, por sua vez, institucionalizar a democracia, para que a democracia seja efetivamente o fim último no funcionamento ou nos modos operandi das instituições públicas, mormente, não é? No entanto, a grande estratégia visa fundamentalmente este objetivo. Agora, as estratégias específicas de campanha têm tudo a ver com os passos contínuos que a gente vai abraçando, que a gente vai materializando para que cheguemos até o final da grande estratégia, conforme já foi aqui avançada, não é? E é claro que poderá constar também no planeamento de estratégia algumas estratégias específicas de campanhas e, quiçá, não é, outras vão ser inseridas de acordo à dinâmica do contexto, não é? De acordo à dinâmica do contexto. Por exemplo, como é que nós vamos mobilizar determinados setores da sociedade civil para que esses mesmos setores, esse mesmo segmento da sociedade civil se revenham na luta e, mais do que apoiar a luta, abraçar a luta e dar cara à luta, não é? Concretamente, como é que nós vamos apoiar o grupo de Zongueira, não é? Como é que nós vamos apoiar, como é que nós vamos mobilizar o grupo de Zongueira a se identificar com a luta, a abraçar a luta? Como é que nós vamos mobilizar, por exemplo, o grupo de lutadores, abraçar a luta, se identificar com a luta? Tudo isso faz parte das estratégias específicas de campanha. Então, como é que nós vamos levar a cabo isso? E também, de forma gradual, como é que os nossos atos vão, até que ponto, perdão, nossos atos vão, de certa maneira, impactar, de forma a pressionar o regime, não é? A cada vez mais a colapsar-se. Então, tudo isso faz parte das estratégias específicas de campanha. Então, estamos, o que significa dizer, e é isso que eu percebi que dentro do plano, dentro do grande plano, nós vamos encontrar a grande estratégia, exatamente, não é? A grande estratégia que terá que ver com a ideia de colapsar, não é, destruir a ditadura e evitar depois de destruir a ditadura, evitar o surgimento de um outro regime ditatorial, ou seja, instituir um sistema democrático. Exatamente. E a parte da grande estratégia, que é o primeiro ponto que se tem que definir, não é? É o objetivo macro do plano estratégico. Exatamente. Temos as estratégias específicas de luta. Essas estratégias específicas de luta têm a ver já com as diferentes técnicas, não é? As diferentes técnicas, as formas de golpes que se vai dar ao regime. Agora, este plano estratégico difere
de um projeto de nação. Ou seja, uma coisa é o plano estratégico, pelo que eu pude perceber, outra coisa é o projeto de nação. Não, mas é que o plano estratégico deixa claro de que é necessário que exista um projeto de nação. Sim. É necessário que os democratas tornem legítimo, não é, esse plano de nação ou esse projeto de nação, para que consigam, de certa forma, atrair a comunidade internacional, Exato. os apoios externos, não é? E, por um lado, também para que consigam, de certa forma, convencer as forças internas, não é? A entender de que não se está a fazer um mero ato de aventura, Exato. mas sim está-se a fazer, ou está-se a levar a cabo todo um conjunto de ações que visam garantir uma vida de prosperidade, né, aos angolanos após o derrubo da ditadura. Exato. Não podemos levar o povo na incerteza, Exato. não podemos conduzir o povo na incerteza. Não é? A sociedade não pode nos acompanhar sem antes saber o que é que a gente realmente quer, o que é que a gente pretende, efetivamente alcançar. Nós temos de tornar isso claro, não é? De que o plano a curto prazo é este, o plano a médio prazo é este, o plano a longo prazo é este. Tudo isso faz parte do planeamento estratégico. Exato, mas é assim, a ideia, o que eu queria que fosse bem claro e ajudarmos os nossos internautas a entender o que está-se a dizer aqui, é que nesse plano estratégico estará estruturado, não é, por duas partes. Exatamente. A estratégia, a grande estratégia, não é, onde se vai definir o objetivo da luta, que é a instituição de um sistema democrático, não é? E depois aquilo que o Kim disse muito bem, as estratégias específicas não é? De campanha. Mas depois de se atingir o objetivo macro, que é a instituição do sistema democrático, ainda assim, para a materialização desse sistema, é necessário ter aquilo que... Projeto de nação. Exato, aquilo que nós chamamos aqui de projeto de nação, não é? Definir como é que vai ser o novo regime democrático, porque não podemos... Angola é um Estado soberano e tem as suas especificidades, não é? Essas especificidades, umas são naturais, outras são próprias da construção humana. É necessário elaborar um projeto de nação que se adeque à realidade histórica, antropológica e social do próprio povo angolano. Exato, não é? Exato. Jaime, há um critério, há um método que se pode usar para a elaboração de um plano estratégico, porque o que notei aqui é que antes de definirmos as estratégias de campanhas, não é, ou as estratégias específicas de campanha, é necessário identificarmos o objetivo. Só depois de identificarmos o objetivo, só depois de identificarmos os objetivos, só assim devemos então elaborar ou identificar as estratégias de campanha. Pelo que me pareceu aqui, o método que se pode usar é o dedutivo, não é? Partimos da ideia geral, não é? E depois para as questões particulares, não é? Sim. Aplica-se o dedutivo na perspectiva de que, pronto, o povo todo está cansado com a questão da ditadura. Exato. E o primeiro elemento é saber o que é que temos. Exato. O que é que nós não queremos. Não, o que é que queremos? O tipo de regime que temos. Sim. Vamos? Sim. E o que é que nós queremos. Exato. E como alcançar o que nós queremos. Exato. Então, essas questões que cada um de nós, os estrategas, poderão levantar, vão nortear, de certa forma, aquilo que são
o palmear da materialização e concretização de um Estado verdadeiramente de direito e democrático. Então, são esses elementos principais e basilares que nós precisamos saber. E conforme o Anangola fez menção, é preciso nós termos, um projeto político, filosófico de nação, e temos que ter um governo, por exemplo, criado já por nós. Exato. No derrube desse governo, quem poderá ser o ministro do interior? Quem poderá ser o presidente da República? Dentro dos democratas, há que ter a ousadia de se indicar quem poderá ser o possível substituto ou ainda concorrer no derrube da ditadura nas eleições livres e justas que vão se realizar. Quem poderá concorrer, não é? Sim, quem poderá concorrer. Exato. Dizer quem será o presidente... Sim. Não, a questão é essa. Quem poderá concorrer? É preciso termos esse realismo, porque senão derrubaremos uma ditadura e se edificará uma outra. Então, é preciso sabermos o que queremos e o que precisamos fazer para alcançar isso. E tem outros elementos particulares, estratégicos que se levantam. Mas esses elementos, Jaime, vamos chegar aí. Eu queria que... Eu só queria reforçar também... Que reforçasse essa ideia, sim. Vamos chegar a ideia aí. Que o Jaime disse, né? Quanto essa ousadia de antevermos, já criamos um governo sombra e antevermos quem vai substituir os futuros ministros e muito mais. Ou quem serão os futuros ministros e muito mais. Quer dizer, essa ideia em si só já reflete o sentimento de autoritarismo, de ditadura, não é? Porque nós temos de saber que o poder vai emanar do povo. Não é? E tudo deve... quer dizer, o ministro, para ser nomeado, deve partir de um governo legitimamente eleito, não é? Ou de um presidente legitimamente eleito. Então, nós vamos criar o Projeto Nação como uma bandeira de luta, não é? Como uma bandeira de luta. Quer dizer, esta é a nossa visão, esta é a nossa perspectiva sobre Angola, não é? No entanto, a nossa luta rege-se dentro deste marco. No entanto, é para isso que o plano, o projeto de nação, exato, visa. Não, deixa só pegar um ponto muito rápido. Acho que, não sei se... Sim, Jaime. Pode avançar enquanto estamos com a questão técnica? Não sei se avança. Não. Pronto, então a ideia é o seguinte. Nós, no princípio da nossa conversa, nosso debate ao torno desse material, fizemos a comparação da Primavera Árabe, onde determinamos que os revolucionários ou os democratas da Primavera Árabe sabiam que não queriam, mas não tinham uma outra estratégia, para contradizer aquilo que já estava estabelecido. Se nós derrubarmos a ditadura sem um plano de quem poderá ser o possível substituto, corremos o risco daqueles indivíduos pertencentes ao grupo hegemônico se reventarem e pegarem o domínio disso e implantarmos uma outra ditadura. A ideia que eu levanto de termos um governo de salvação não pressupõe que é isto que deve ser. É consequência, poderá ser fruto de uma resposta. Desculpa, Jaime. Desculpa, pessoal. Eu acho que a ideia do Jaime... Desculpa, Jaime, não esquece o raciocínio, só para ajudar, não é? Será que a ideia que o Jaime quer passar não é a ideia de constituição a priori de um governo pós-derrube da ditadura, mas é um governo talvez de gestão? É isso que eu quero dizer. Não, mas eu estou a dizer o seguinte, eu até não estou a dizer mesmo o seguinte: depois da queda do regime ditatorial, haverá um governo de transição. Exato. Os democratas. Sim, é esse termo que eu quero aplicar para mais compreensão. Governo de transição. Fruto desse governo de transição, prepara-se eleições democráticas. Os democratas não podem estar de braços cruzados, sob pena de entregar um país nos outros ditadores. Há que se criar mecanismos e estratégias de também concorrerem para materializar aquilo que acham como sendo o projeto político que se pretende na realidade. Isto não quer dizer que este grupo poderá ser o único vencedor. Não. Poderá até perder. Mas o importante é que mostrou a alternativa daquilo que se pretendia. E quem ganhar as eleições tem de ter a plena consciência de que, se eu não cumprir conforme prometi na campanha eleitoral, o grupo
A, B, depressão, poderá me destituir porque não estou a cumprir com aquilo que são os procedimentos ou aquilo que são os princípios de um Estado de Direito Democrático que o grupo de resistentes decidiu implantar no país. É nessa perspectiva, porque senão teremos uma outra ditadura. Exato. É sairmos, basta ver para a Primavera Árabe, como é que está o Egito depois de Mubarak, como é que está a Líbia depois de Gaddafi. Porque não se sabia o que se queria, só sabiam o que não queriam. Mas contrapor, argumentar ou materializar o que eles estavam a tentar almejar, não se efetivou porque o poder caiu na mão de amigos e familiares daqueles que também faziam parte do grupo hegemônico do ditador que almejavam debater ou derrubar, nesses termos. Exato. Olha, nós vamos para um curtíssimo mesmo intervalo e dentro de 10, 15 segundos estaremos de volta para continuarmos com a nossa discussão que já está muito acesa, não é? Ok. Estamos então de volta. Jaime, eu vou mesmo lhe passar a palavra porque essa questão era para ser direcionada a si, não é? O Jaime queria já fazer menção a estes pormenores. Então, Jaime, diga-me só, para a formulação das estratégias específicas, é imperioso responder quais questões? Quais são as questões que se devem ser respondidas para a formulação das estratégias específicas? Primeira questão a ser respondida pelo estrategista é quais são os principais obstáculos para se alcançar a liberdade. Pronto. O plano estratégico prevê, ou os democratas prevêem, o alcance da liberdade, a implantação de um regime livre. Mas quais são os obstáculos para se alcançar a liberdade? Primeiro elemento. E o segundo, quais são os fatores que facilitarão a obtenção da liberdade? Ou seja, depois de respondida a primeira, sabemos os obstáculos. Agora, quais são os fatores que poderão facilitar os democratas a obtenção da liberdade? Isto tem que estar completamente exposto. Sim, depois caímos naquela questão dos quais são os principais pontos fortes do ditador. Tipo, para alcançar a liberdade precisamos disso, daquilo. Mas é difícil. E quais são os elementos que nós podemos mobilizar para alcançar isso? Uma questão da logística, meios financeiros, a diplomacia externa tem que estar em pé. Tipo, esses elementos têm que estar respondidos. Depois, quais são os pontos fracos do ditador? Temos que ter resposta, e aqui pode ser uma chuva de resposta, e depois colhemos aqueles que são os mais importantes que podem nos preocupar. Quais são os principais pontos fortes da ditadura? Depois, outra questão muito importante que os estrategas não podem esquecer é quais são os vários pontos fracos da ditadura. Ou seja, se por um lado o ditador tem ponto forte, também tem pontos fracos. Logo, quais são os pontos fracos do ditador? E depois de identificados pontos fracos do ditador, os democratas têm que mobilizar forças e mecanismos, aqui vão incluir técnicas e métodos, para atacar com toda a força no ponto fraco do ditador para derrubar o próprio ditador. Aquela questão que nós falamos, por exemplo, a ideia do gigante em pés de barros. É um gigante, mas o ponto fraco é esse. E falamos num dos capítulos sobre a lenda, a fábula do calcanhar de Aquiles, né? Onde o Aquiles era um indivíduo completamente munido, muito forte, mas tinha um ponto fraco. E foi através desse ponto fraco identificado que foi derrubado. Então nós precisamos determinar quais são os pontos fracos do ditador ou da ditadura. Exato. E segue-se também, para dar espaço, se calhar, a outra reflexão do que em que medida são vulneráveis as fontes de poder para a ditadura. Tipo, o ditador tem fontes de poder, mas até que pontos são vulneráveis? Precisamos ter a ideia de que ponto poderemos mobilizar a base de apoio do ditador para o nosso lado. Exato.
A base do apoio do ditador é o quê? Forças Armadas, população desescolarizada. O que é que temos que fazer para termos essa gente, pelo menos de forma lúcida, ciente, e entender o motivo da nossa luta e saber que o problema não é a cor partidária, o problema é o país. Então precisamos reduzir também aquilo que são os aliados estrangeiros que potencializam o ditador, mediante o grupo de diplomata que a gente poderá escolher. A base forte do apoio é o quê? Estamos a falar da Rússia, podemos falar da China, podemos falar daqueles outros países que têm interesse no nosso território. Então, como é que nós podemos reduzir esse apoio externo que o ditador tem? Então, é um trabalho que a gente deve despoletar. Acima disso, estamos diante do realismo político. Nós sabemos o que não queremos, mas temos a plena certeza que, para alcançar isso, precisamos passar em várias colmeias de abelhas. Exato. Mas quais são os métodos que nós podemos despoletar para não haver muita baixa do nosso lado e usarmos a psicologia, a luta da informação para reduzir aquilo que é o apoio interno e externo do ditador? Por enquanto, são esses elementos. Quero acrescentar ainda algumas questões que devem ser respondidas pelos estrategistas, não é, democráticos para a elaboração de estratégias específicas. Acho que A questão dos a pontos questão dos pontos fortes, certo. Estamos dentro do assunto, não é? Não podemos também, de certa forma, esses são os pontos gerais, estão em linhas gerais, e de certa forma não podemos deixar de parte os desafios contextuais, não é? Exato. Porque cada realidade é uma realidade. Mas em linhas gerais são essas questões que inicialmente ajudariam os estrategistas a elaborar o plano estratégico ou o planeamento estratégico, não é? O Jaime falou de uma forma tão resumida, mas eu gostaria que cada ponto fosse discutido de forma pormenorizada, porque são pontos-chave, sobretudo para os estrategistas e para a população ou a sociedade civil no geral, não é? Porque, por exemplo, quais são os principais obstáculos para se alcançar a liberdade? Depois dos acontecimentos ou do passivo histórico, não é? Que o país viveu com a intentona do 27 de maio, não é? A Sexta-feira Sangrenta, a Guerra Civil, quer dizer, instituiu-se, não é? Ou inculcou-se na consciência coletiva da sociedade no geral o sentimento o medo coletivo, não é? Ou o medo pela liberdade, não é? Quer dizer, a cultura ou a sede pela liberdade foi suprimida pelo medo, não é? No entanto, é este medo que deve ser discutido de forma pormenorizada e que deve ser desconstruído também de uma forma pormenorizada. Por que eles arrastaram-nos até a este medo? Por que para nós é preferencial convivemos com o medo e não com a liberdade? No entanto, precisamos de nos questionar isso, não é? E tudo isso, ou seja, o medo também é consequência de vários atos de atrocidades ou de repressão que o regime em si tem usado contra figuras ou pessoas anônimas e não só, que se levantam contra o regime ditatorial. Então, as pessoas já têm inculcado na sua consciência ou no seu subconsciente de que quem levanta-se contra o sistema, o seu destino final é a morte prematura, não é? Então, se o seu destino final é a morte prematura, convém que não abracemos a causa, convém que não nos identifiquemos com a causa. Então, vocês que lutem e nós também vamos ficar indiferentes em relação à vossa luta. No entanto, nós precisamos de desmistificar isso, a questão do medo e a questão dos obstáculos para se alcançar a liberdade, não é? E porque o medo limita a participação, limita o engajamento, limita, digamos, a ação coletiva. É preciso que coletivamente nós agimos. E depois, deixa-me só parar no segundo ponto. Quais são os fatores que facilitarão a obtenção da liberdade? Os fatores são inúmeros. Primeira coisa é que a liberdade
é um bem tão precioso, quanto a vida humana, não é? Hoje por hoje, uma vida humana sem liberdade é como se estivéssemos a tratar de um objeto materialmente qualquer, não é? Entanto, hoje a vida só tem sabor quando ela é vivida junto com a liberdade. E o povo precisa de liberdade. Por mais que o povo escamoteia este sentimento, mas conseguimos ler no dia a dia da convivência ou da vivência do povo, de que o povo precisa de liberdade. E o povo está decidido, até certa altura, o povo está determinado em lutar em prol da liberdade. Só que existem determinados grilhões que ainda impeçam para que o povo se identifique, se envolva diretamente na luta em busca pela liberdade. E são esses grilhões que devem ser derrubados, não é, com os pensamentos ou com as opiniões de cada um de nós aqui presentes. Tá bem, mas agora, antes de outra questão, desculpa mesmo, antes de formular outra questão, a ideia é que nós temos vários pontos, várias respostas que os estrategas têm que responder para a feitura de um plano estratégico. Nós temos 1 hora e aqui não estamos para criar um plano estratégico. Estamos simplesmente para dar caminho, mostrar os vários métodos e técnicas para cada um estar ciente que sempre que quiser fazer um plano, não pode se esquecer da pergunta X. Agora, a descodificação também poderá ser ingenuidade do nosso lado, mostrarmos ao ditador, por exemplo, o que é que nós pensamos, como é que nós queremos alcançar. Mas queria simplesmente reforçar na ideia de que a população tem medo, mas eu não vejo nesses termos, mas não quero debater isto. Mas o medo não está na população, o medo está no ditador. O medroso é o ditador, não a população. O ditador cria dificuldade, inventa motins, buscas, raptos, para implantar o medo. Não significa que o medo está na população. Exatamente. Então, porque uma população medrosa não sai 0 hora na Assembleia de Voto para fotografar a ata da Assembleia. Não corre o risco que correm. Não está nas manifestações a gritar. Não está a zungar, lutar contra um fiscal, um agente da polícia carrasco que persegue o sanguinolentamente. Então, a população não é medrosa, mas o ditador é que é medroso. Porque se o ditador não fosse medroso, daria uma... Pronto, se não fosse, também não seria ditador, se calhar poderia ser uma democracia, onde cada um poderia livremente expressar o seu desejo e suas ambições. Então, era essa a ideia, porque nós empurramos muito medo à população, ao passo que o medo não está ali. Porque essa população, se hoje surgir um grupo com um plano estratégico, com uma ideia de luta, esse povo aplaude. E nós temos exemplos de várias manifestações que cada um de nós aqui foi subscritor e tivemos apoio até das zungueiras, pessoas que socialmente são marginalizados, visto como pessoas que não tiveram sucesso acadêmico ou escolaridade, mas faz que apoiam. Pronto, era nesses termos. Então, como o Jaime acabou de dizer, não é? Infelizmente não temos todo o tempo suficiente para alargarmos, não é, as nossas discussões. Nós vamos... O importante é passarmos a ideia, mostrar caminho, tal como Jaime disse, e também dizer que o importante é darmos as diretrizes, passarmos a ideia aos internautas, não é? Aqueles que, no fundo, também lutam por este país, que todos nós amamos, como elaborar um plano de luta contra a ditadura. E até aqui nós identificamos o objetivo, não é? O objetivo, que é o derrubo da ditadura, o colapso da ditadura. Identificamos também a grande estratégia e as estratégias específicas. O passo a seguir para uma ideia, para construirmos a ideia de um plano, o passo a seguir é a escolha de meios. Os estrategistas poderão escolher o meio adequado, o meio eficiente de luta. Como é que se faz essa escolha aqui? Essa questão mesmo é para ti. Como é que se faz essa escolha de meio? Essa escolha de meio deve estar... E desculpa aqui só para elucidar a questão.
nós apresentamos três meios de lutas, não é? Três principais meios de lutas, não é? A guerra militar, a guerrilha e o desafio político, não é? Definindo, ou seja, definidos os elementos acima, que se acabou de definir, o próximo passo será os estrategistas escolherem um meio de luta. Como é que se faz essa escolha de meio? Dentro destas opções já existentes, não é? Que é a guerra civil, por exemplo, temos a questão do golpe de Estado, não é? Temos a questão da revolução violenta, que poderá ser, nesse caso, a guerrilha, não é? E temos também a desobediência civil, não é? Ou a luta não violenta. Nesse caso, o que já se escolheu, ou o meio de opção para o nosso guião, não é a luta não violenta, é o desafio político. No entanto, optando por este meio, certamente que tudo o resto que se vai levar a cabo deve corresponder digamos, esta visão magna, não é? Ou este meio macro. O meio macro aqui é a não violência. Bem, se é a não violência, por exemplo, quais são os mecanismos, ou os mecanismos, que derivam da não violência? Falamos da não cooperação. Falamos do... Deixa só reforçar. Concordo a questão. Desculpa-me só. Sim, é assim, nós estamos a elaborar, estamos a passar a ideia de como os estrategistas poderão elaborar um plano, não é? Mas tudo bem, o manual que está a ser analisado aqui, ele advoga, não é? Defende ou tem como tese a luta não violenta como um meio mais eficaz, mais eficiente para se derrubar a ditadura. Mas como os estrategistas vão chegar a essa conclusão? Porque eles estão perante um regime e, tendo em conta o próprio ambiente, o próprio contexto político em que estão envolvidos, terão que refletir qual é o meio mais adequado. Sim. E também imagine que estamos a falar de um grupo até que deseja derrubar a ditadura, mas tem todas as condições materiais bélicas para derrubar a ditadura, por exemplo, não é? Poderiam ter optado por este meio, não é? Mas como eles devem concluir que esses meios não são os mais adequados, não é? A luta não violenta é o meio mais adequado. Como deverá chegar a essa conclusão? Posso reforçar? Sim, Jaime. Pronto, no âmbito da escolha de meios, além dos três levantados, Manuel diz de outros mais. Exato. No entanto, para se ter ideia de que método a gente pode adotar, primeiro temos questões a responder. Sim. Temos questões a responder. Sim. Dentre eles, o tipo escolhido, vamos supor que escolhemos a guerrilha. A primeira questão é, o tipo escolhido de luta está dentro das capacidades dos democratas? Exato. Se vermos que não está, porque nós não temos armamento, então pronto, está descartado. Exato. E optamos pelo desafio político ou desobediência civil. A pergunta prevalece. O tipo escolhido está dentro das capacidades dos democratas? Se a resposta for sim, continuamos com essa. E vai outra. A técnica escolhida utiliza os pontos fortes da população dominada. Exato. Por um lado, tem um grupo completamente armado e nós não temos nada. Sim, mas essa técnica abrange a maior parte da população dominada, abrange a aspiração, o povo quer isso. Então, pronto, continuamos. E a outra questão que não pode ficar de fora também, esta técnica visa os pontos fracos da ditadura ou ela ataca os seus pontos fortes? Exato. Aqui, nós, quando estamos falando da desobediência civil, já sabemos aquelas características, boicote, ilusão, não sei o quê. Isto reduz o ponto fraco ou forte do ditador, reduz, então prevalecemos. E a outra, os meios ajudam os democratas a se tornar mais autossuficientes ou eles exigem dependência de terceiros ou fornecedores externos. Aqui vemos, não precisamos
precisamos de certa forma, mas mesmo sem ele nós podemos despoletar uma desobediência civil, por exemplo. Podemos despoletar um boicote, a não cooperação, mesmo sem influência externa. Os trabalhadores poderão dizer que amanhã ninguém vai trabalhar. É possível, é possível. Então vamos com isso, prevalecemos. E vem aquela questão, qual é o registro do uso dos meios escolhidos na derrubada da ditadura? Ou seja, há registro histórico que esse método, desafio político, já resultou em algumas paragens do mundo. Se resultou e até teve poucas baixas, desculpa, então é seguro, optamos por isso. Porque a ideia que se passa aqui é os democratas não precisam fazer o mesmo jogo sujo do ditador. Exato. Precisam contrapor, mas de forma inteligente, de forma democrática, sem baixar ao nível do ditador e dar motivo a ele o uso da força desproporcional. Então, a ideia do desafio político para escolhermos dentre os meios qual se adapta a nós, essas perguntas, e não somente essas, precisam ser despoletadas para se responder. Porque sabemos que para haver um golpe de Estado precisa de generais, precisa de armamentos, para haver guerrilha precisa de um braço armado também, e nós não temos isso. Exato. Mas com o desafio político é possível despoletarmos e derrubarmos um ditador sem ser violento, conforme Nelson Mandela, conforme o Mahatma Gandhi, Martin Luther King pregaram que para mudar o mundo às vezes não precisamos ser violentos, né? Há várias formas de derrubar o ditador. Então é nesses termos que eu acho que o desafio político é exato para ser escolhido como um dos meios, porque nos apresenta todas as características, todos os elementos necessários, sem precisar mobilizar verbas para compra de armamento, para entrar nas fronteiras. Nós, de forma pacífica, democrática, podemos despoletar esses meios não violentos para derrubar o ditador. Exatamente. Há uma outra questão muito ligada também a esta que fiz. Como é que o planeamento para a democracia deve ser feito? Ou seja, para planear, ao planear para a democracia, o que se deve levar em conta? Já é essa questão é preciso lembrar... Pode fazer... Pronto, é preciso lembrar que contra uma ditadura, o objetivo da grande estratégia não é simplesmente derrubar os ditadores, mas instalar um sistema democrático e tornar impossível a exceção de uma nova ditadura. Então, para realizar esses objetivos, os meus escolhidos da luta terão de contribuir para uma mudança que contribuirão, ou seja, na distribuição do poder efetivo da sociedade. Então, além de derrubarmos um ditador, de acordo à questão, é preciso sabermos o que é que poderemos dar para a sociedade depois da queda desse ditador, que é um Estado livre e democrático, porque não basta derrubar o ditador. Isso qualquer um pode fazer. Um general revoltado pode derrubar um ditador. Um grupo armado pode derrubar um ditador. Mas agora, o que nós queremos não é só derrubar, mas a efetivação de um Estado verdadeiramente de direito e democrático. O contrário disso que nós temos. Isso é essencial para qualquer tipo de avanço. Sim, essa questão da ajuda externa, não é? Como é que se avalia, não é, a questão da ajuda externa para apoiar os ditadores, para apoiar a resistência democrática? Como é que avalia? Essa ajuda externa é necessária ou desnecessária? Ou seja, para além neste caso de ser necessária ou desnecessária, ela na verdade terá implicações ou nem por isso? Em primeiro lugar, não é? Quero responder quanto a questão se esta ajuda externa é necessária ou não necessária. A resposta é sim, é necessária, não é? E certamente que dentro do grupo de estrategistas ou dos democratas não poderá faltar alguma insurreição ou algum protesto relativamente a estes apoios. Mas o que deve se fazer racionalmente é discutir a questão da ajuda ou encarar a questão da ajuda externa com uma elevada maturidade política, maturidade cívica, não é? Porque não podemos
de certa forma, pôr em causa as estratégias de luta por coisas, ou por sensacionalismo político, ou por sensacionalismo cultural, não é? Ou ideológico. É necessário saber que todos os movimentos que conseguiram efetivamente derrubar as ditaduras, quer sejam os movimentos que abraçaram a luta não violenta como a luta violenta, tiveram de contar com apoios externos. Então, nós estamos a falar, nesse caso, quer avançar alguns exemplos de resistências democráticas que optaram ou deram esta abertura para ajudas externas? Por exemplo, né, nós vamos ver que os grupos ou os movimentos não violentos que se levantaram, a questão na Sérvia, não é? Quando o Hezbollah, a Molovic, decidiu fraudulentar as eleições em 2000, não é? Há um movimento de estudantes e associados a outros segmentos da sociedade civil que se levantaram contra aquele sistema. E certamente que o regime reagiu de uma forma repreensiva. Mas, em primeiro lugar, internamente, nós vimos que a polícia apoiou, não é? Era suposto que a polícia estivesse do lado do regime, mas a polícia apoiou os manifestantes. Já estamos a ver aqui a questão do apoio interno. E quanto ao apoio externo, estamos a falar, por exemplo, da Amnistia Internacional, estamos a falar, por exemplo, de organismos internacionais que lutam ou que salvaguardam, não é? Os direitos humanos. É necessário que esses organismos estejam dentro, digamos, da luta, que se pronunciem a favor dos democratas ou a favor dos resistentes. Essa ajuda esta ajuda externa referimos são ajudas mesmo financeiras também. São diversas, mas essencialmente também financeiras é necessária, porque a luta quer seja... Mas agora, a Amnistia Internacional pode ajudar financeiramente uma resistência, um grupo de cidadãos que tendem a lutar para a democratização do seu país, do seu Estado? Claramente que pode, não é? Mas desde que este apoio financeiro não visa comprar a liberdade dos democratas. Há exemplo, há registro de Amnistia, por exemplo, ter ajudado financeiramente uma resistência. Os apoios são notórios, são questão de Deixa eu dar o exemplo. A Amnistia Internacional poderá ajudar a visibilidade, a questão da informação, mas financeiramente, pronto, não há registro. E eu acho que não ajuda financeiramente, mas a ideia da ajuda externa é os Estados, alguns Estados democráticos que poderão ajudar-nos de certa forma, porque precisaremos de milhões e milhões em dinheiro para triunfarmos no derrube da inteligência. Dali é necessário inteligência e um corpo diplomático forte, porque nós precisaremos de tendas, por exemplo, para ficarmos na rua por muito tempo. Precisamos de sombrinhas, por exemplo, precisamos de pneus para desobediência civil ou desafio político. Há vários elementos necessários para isso e sem dinheiro não se consegue. É sabido que o dinheiro nacional ou interno é controlado pelo ditador, logo até os bombas de combustível poderão não funcionar. Então precisaremos até de carros, estamos a falar de quem está a planear, precisamos até de viaturas para transporte de A e de B, para locomoção daqui e dali, água, flores, se calhar, conforme aconteceu em alguns países, a Revolução do Cravo, para colocarmos flores nos armamentos ou nas armas dos agentes, colocamos flores. Quer dizer, então há um conjunto de necessidades que só serão materializados com uma ajuda externa, né? Material até nos diz, se quiseres lutar contra a ditadura, seja homem, precisamos de apoio externo. Mas a preocupação é essa que se levanta, que é preciso termos tudo bem desenhado para não sermos refém de quem nos ajudou. Apoio externo não só de organizações não governamentais, mas de alguns estados mesmo,
que, ao nosso ver, são democráticos, que precisamos dele do ponto de vista estratégico, porque o mundo hoje é global. Angola não é uma ideia, não é uma zona isolada. Logo precisamos desses. Então, os exemplos que podem levantar é esse aí. O exemplo é de revolucionários da Tunísia, da Sérvia, do Burkina Faso e etc., que precisaram de apoios externos. Agora, poderá-se dizer que ali não funcionou devidamente. Sim, não funcionou porque faltava um plano filosófico, político de nação. Então, nós precisamos ter tudo desenhado, nosso planeamento, nosso plano estratégico, e solicitarmos aqueles que poderão nos apoiar com aquilo que não está ao nosso alcance. As outras organizações podem ser a divulgação, visibilidade, para não passar de forma despercebida, porque os meios de informação de Angola estão completamente controlados pelo ditador. Bem, companheiros, infelizmente estamos acima do tempo. Bem, tal como se diz na gíria, não é? O tempo não perdoa. Não? Exato. Temos simplesmente 1 hora para discutir, mas essa questão ou esta temática que se está a discutir nesse momento não se vai esgotar aqui, não é? Na próxima edição, no próximo programa, vamos dar continuidade e, sobretudo, nós ficamos na ajuda externa. É um subtópico que precisa ser muito bem explorado. Vamos ainda discutir, vamos falar no próximo programa sobre a ajuda externa, se é necessário, não é necessário, quais são as implicações, porque essa questão precisa ser discutida com muito cuidado, com muita ponderação. Então, como é habitual, eu vou dar 1 minuto, mas é mesmo 1 minuto, façam o favor de serem sintéticos, para fazerem. Agora eu vou tentar, quase uma, entre aspas, imposição, não é? A ideia é, este 1 minuto é para os companheiros apresentarem, fazerem uma avaliação assim, muito minuciosa sobre o dia 31, a atividade do dia 31 do mês transato. Em poucas palavras, vão fazer uma curta avaliação do ato de desobediência